Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos aqui hoje para a correção da nossa atividade avaliativa da semana passada, tá certo? Já na primeira questão, vocês observam o seguinte, acompanhando aí, ó, na primeira, na figura abaixo, podemos visualizar dois retângulos. Determine a área do retângulo maior. Nessa figura, pessoal, a gente observa o quê? Que a área referente à piscina, que é essa parte aqui em branco, ela é formada por um retângulo, certo? Que eu estou contornando aqui com a caneta. E essa parte aqui, ó, que é a parte ladrilhada, onde tem esses quadradinhos menores, o contorno dela também é um retângulo, não é verdade? Então, a questão fala, determine a área do retângulo maior. Então, deveria ser esse aqui, ó, que eu estou contornando com a caneta. E como que eu faria para poder determinar essa área? Para calcular a área do retângulo, a gente sabe que é a área igual a base vezes a altura. Então, eu deveria saber qual a medida dessa base e a medida dessa altura. As medidas da piscina me ajudam a descobrir a medida desse retângulo maior, tanto da base como da altura. Analisem aqui comigo. Se a piscina mede 12 metros, esse lado aqui, ó, que seria a base, certo? Eu vou ter, ó, desse exato ponto aqui onde estou com a caneta até aqui, 12 metros também, né? Mas aí fica faltando, ó, esse pedacinho aqui e esse outro pedacinho aqui. E lá em cima eu tenho a indicação, ó. Ele mede quanto? 2 metros. Então, eu vou ter 12 metros aqui, que eu sei que é da piscina mede 12, mais 2, que é o que fica faltando aqui, e já dá 14. Mais outros 2, que resulta em 16. Pronto, eu já sei que a minha base é 16. E a altura, como é que eu vou descobrir essa altura aqui? Bom, eu também já tenho aqui a altura da piscina, né, ó, da área referente à piscina. Eu sei que ela é um retângulo também, que indica por 6 metros. Só que da mesma forma, fica faltando um pedaço. Mas eu também sei qual é a medida dele. 2 metros. Então, eu vou ter 6 mais esse pedacinho, que eu sei que mede 2, e esse outro aqui de baixo também, que eu também sei que mede 2. 6 mais 2 mais 2 igual a 10. Então, eu sei que a altura desse retângulo maior vai ser igual a 10 metros. E a base igual a 16. E agora, trazendo para a fórmula, a área igual a base vezes a altura. Eu fiz o desenho aqui só para relembrar. Aqui eu encontrei que era quanto? 16 metros. E a altura, 10 metros. Então, basta que eu substitua na fórmula. Base 16 vezes a altura, que é 10. Então, a minha área vai ser igual a 16 vezes 10, igual a 160. 160 o quê? Aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 1 metro. Então, vai ficar metro ao quadrado. Ou seja, a área do meu retângulo maior mede 160 metros quadrados. A alternativa, nesse caso, seria a letra D, ok? Da primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Pessoal, segunda questão. Assinale a alternativa com o número racional que representa a parte pintada das figuras abaixo. Gente, você observando cada uma dessas três figuras aqui, o que você nota? Bom, primeiramente, essa primeira, ela está dividida em duas partes, não foi? A segunda está dividida em quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a terceira figura está dividida em 3, 6, 9, 12. Mas a questão fala sobre parte pintada, certo? E pede para assinalar o número racional referente apenas à parte pintada. Mas você observa, ó, que são três figuras que possuem o mesmo tamanho, né? E se você verificar, a parte pintada nas três corresponde ao quê? Vamos aqui na primeira. A parte pintada da primeira, essa parte rosa, está pintada a metade, não é isso? Tem duas partes, está pintada a metade.
Na outra, eu tenho quantas partes? 6. Quantas partes está pintado? 1, 2, 3. Mas o total aqui não é 6. Se eu tenho 3 partes pintadas, então significa que também é a metade, certo? E a última, eu tenho 12 partes no total. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintadas. Então, nas 3, você observa que a metade está pintada. E como alternativa, gente, eu tenho letra A, 1,5, B, não, desculpa, letra A, 1 sobre 5, certo? Uma fração. Letra B, 1,2, letra C, 0,5 e letra D, 0,2. Todos números racionais, né, pessoal? Mas aí ela pergunta, se eu fosse fazer, pessoal, uma fração de cada uma dessas figuras, vamos pegar aqui a primeira, ó. Tenho quantas partes? 2, não é isso? No total. Quantas foram pintadas? 1. Então, se eu tenho uma parte pintada apenas, a fração que eu faria seria 1 no total de quantas partes? 2 partes. Então, ficaria 1 sobre 2, não é isso? 1 meio. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. E eu sempre digo para vocês que quando eu tenho 1 meio, eu estou falando de metade. Então, 1 dividido por 2 é igual a 0,5, né, pessoal? Muita gente confundiu nessa questão aqui. Então, se é metade, é meio. 0,5 é meio, tá ok? Já na terceira questão, vamos analisar o que é que a gente tem, ó. Qual é a fração irredutível representada pela parte pintada na figura abaixo? Pessoal, se eu tenho uma figura e essa figura está dividida em várias partes e algumas dessas partes estão pintadas ou não, eu posso representar através de uma fração, não posso? E a questão ainda diz, ó, parte pintada. Primeiro vamos ver aqui o total de partes que essa figura foi dividida. Se a gente observar, ó, ela está dividida em triângulos pequenos, né, ó. Primeiro vamos ver esses branquinhos aqui, que no caso são os que não estão pintados. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 partes. Agora vamos contar aqui dentro, tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, já tem 10 partes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, pessoal, é o total de partes. E quando eu estou falando de total, eu estou falando do denominador. Então, se é denominador, é o número de baixo. Se possui 20 partes, eu sei que meu denominador vai ser igual a 20. E ela está perguntando a fração representada pela parte pintada. Se eu tenho 5 que não estão pintadas, quantas partes eu vou ter e essas partes estarão pintadas? 15, né? Então, serão 15 partes pintadas de um total de 20, certo? Pronto. E se eu tenho 15 partes pintadas de um total de 20 e a questão pede para eu indicar a fração irredutível, como que eu vou fazer para encontrar a fração irredutível daqui, ó? Basta que eu simplifique. O que é simplificar? Dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Só lembrando, por que é 15? Porque eu tenho 15 partes pintadas. Então, o numerador é 15 e o denominador 20 por quê? Porque 20 é o número total de partes em que a figura foi dividida. Então, vamos lá. Fazer a simplificação. Qual o número que eu posso dividir tanto 15 como 20? Vai ser o 5, né? 15 dividido por 5 igual a 3. 20 dividido por 5 igual a 4. Cheguei aqui, eu ainda posso fazer alguma simplificação? Não. Então, aqui é a minha fração irredutível, certo? E é justamente o que a questão 3 pede. Então, ó, você iria marcar lá a opção 3/4, que é a letra A, ok? Já a quarta questão, pessoal, vamos ler aqui, ó. Observe as figuras a seguir. O esquadro é um instrumento de desenho utilizado em obras civis e que também pode ser usado para fazer linhas retas verticais com precisão para 90 graus.
Marque a alternativa que indica as características em relação aos lados dos triângulos abaixo, respectivamente. Pessoal, se a gente observar esse primeiro triângulo aqui, ó, a gente observa que ele é um triângulo retângulo, né? Porque possui o ângulo reto de 90 graus. Então, eu tenho aqui a medida dos dois outros ângulos dele. Aqui eu sei que é 90, que é 45, aqui também é 45. Mas a questão fala a característica em relação aos lados, certo? Se vocês medissem ou apenas observando, iriam perceber o quê? Que esse lado aqui, ó, certo? Que eu estou passando a caneta, tem a mesma medida que esse, certo? Porém, eles não têm a mesma medida que esse outro lado aqui, ó. Esse aqui a gente pode verificar que ele é maior que esses outros dois, né? Ou seja, eu tenho um triângulo que possui dois lados iguais e um terceiro é diferente, certo? Como é que eu chamo esse tipo de triângulo? Equilátero, isósceles ou escaleno. Com apenas duas medidas iguais, a gente chama de isósceles, não é isso? E observando o outro triângulo, que também é um triângulo retângulo, de cara a gente já percebe, ó, que esse lado aqui é maior que esse, né? Porém, ele não tem a mesma medida que esse lado aqui, ó. E os ângulos também ajudam a gente a perceber isso. Esse ângulo aqui é bem menor que esse, certo? Então, esse lado aqui, ó, é diferente dos outros dois. Ou seja, esse triângulo não possui nenhum lado igual. Então, quando o triângulo não possui nenhuma das três medidas iguais, a gente chama ele de escaleno. Então, cachorro, triângulo isósceles e escaleno, certo? Qual seria a alternativa? Alternativa B, ok? Então, queridos, essa foi a nossa correção da atividade da semana passada, certo? Quase que dava perfeito o vídeo, mas o cachorro resolveu latir, mas não tem problema. E eu finalizo desejando a todos um feliz dia do estudante, tá bom, pessoal? Estudem, saibam que essa é uma das principais ferramentas para a gente ter um futuro melhor, certo? Em todos os âmbitos, tá bom? Tanto como um ser humano, para a gente desenvolver nosso intelecto, enfim, conseguir um bom emprego, ter uma qualidade melhor de vida. Estudando é a forma mais, não vou dizer fácil, porque a gente sabe que tem que se dedicar muito, mas eu lhes garanto que vocês colherão frutos, certo? Se dedicarem ao máximo e fizerem por onde, tá certo? E eu acredito em vocês, tá bom? Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Eu sei que está sendo complicado essa época, mas vamos continuar. Não podemos desistir, tá ok? Até a próxima.